noite, pessoal. Grata, Natália, por mais essa oportunidade. Estamos juntas aqui nessa caminhada de querer estudar a natureza e poder trazer o que nós estudamos para compartilhar com as pessoas, né? Você também está nessa caminhada e eu gosto muito de estar com você. E grata a todas vocês que estão aqui hoje, nesse momento aqui conosco, um momento especial de estudo da natureza. Hoje nós estamos aqui nesse momento de lua cheia, que é uma lua de fertilidade, de expansividade, uma lua plena de clareza, que ilumina toda essa humanidade e nos traz essa condição de enxergarmos melhor a nossa vida e a nossa caminhada. Hoje, essa lua vem acompanhada de um eclipse lunar, que é quando a Terra se posiciona entre a Lua e o Sol, projetando a sua sombra na Lua. Quando ela projeta essa sombra na Lua, isso nos traz a uma interiorização, é um momento de encararmos um pouco as nossas sombras, estudarmos os nossos sentimentos, aprofundarmos nas emoções e liberarmos o que precisa ser liberado para que possamos caminhar com mais tranquilidade, mais firmeza nessa vida. Esse eclipse, ele é um alinhamento, é um eclipse total, um alinhamento entre esses três astros poderosos, né? Que o Sol representa a razão e a consciência. A Lua representa as emoções e o inconsciente. E a Terra representa a matéria, nosso corpo, densidade. E quando esses três astros se alinham, isso traz para nós, se nós estivermos bem conectadas e focadas nesse movimento, nós podemos nos alinhar também nesses três movimentos, mental, emocional e físico. Então, é importante que a gente esteja conectado nesses movimentos do universo para que possamos sentir essas vibrações importantes que o universo nos oferece. É um momento de limpeza, né? Um momento de um tratamento interior. Mas, e também a Lua, quando ocorre esse eclipse total, muitas pessoas chamam de lua de sangue, lua vermelha, e isso acontece porque o Sol, ele emite a sua claridade na Terra, e esses raios, eles passam pela atmosfera, e as luzes azul e violeta, elas dispersam com mais facilidade. Já a luz vermelha e a luz alaranjada, elas fazem uma encurvatura e chegam até a Lua. Isso acontece quando o eclipse é total, que é o caso desse agora. Então, para as pessoas também entenderem, né? Muita gente pergunta o que é lua de sangue, o que é lua vermelha. Esse processo bonito aí da natureza, né? Das cores. Então, estamos aqui, né? Vamos fazer uma pequena meditação para começar nossa conversa, né? Peço a todos que coloquem os pés no chão e fechem os olhos, que possamos elevar os nossos pensamentos até a lua cheia, essa lua esplendorosa que derrama sobre nós bênçãos, fertilidade, ela nos nutre e nos abençoa. Possamos sentir essa energia luminosa da luz chegando até nós. E é um momento de gratidão, um momento de celebração, essa lua cheia. Eu peço a todas nós que possamos imaginar um círculo de luz prateada se formando ao redor de todo esse movimento, todo esse nós que estamos aqui presentes, fazendo para nós aqui um lugar sagrado, um lugar de segurança, que possamos nos sentir bem, confortáveis, para trazermos os nossos pensamentos, nossos sentimentos,
de uma forma amiga e que nos traga autoconhecimento. E podemos abrir os olhos, né? Eu quero falar aqui para nós, né? Trazer aqui, continuando o nosso assunto da Lua, da mulher, que é o que a gente vem trazendo nos encontros anteriores, que a Lua, tradicionalmente, ela é reconhecida assim como, ela é vista como a grande mãe, o princípio feminino, as emoções, o inconsciente, a introspecção, a intuição, todas essas características muito, muito ligadas à mulher, no geral. E essa Lua, ela tem uma história longa aqui na história da humanidade. É milenar e misteriosa essa relação que existe entre a Lua e a mulher. Em diversas culturas antigas, quando uma mulher está menstruada, eles costumam dizer que a mulher está de lua, né? E até algumas culturas da atualidade, assim, tribos indígenas também, eles ainda falam isso, né? Essa mulher está de lua porque ela está menstruada. E também em diversos idiomas, as palavras usadas para designar lua e menstruação são exatamente as mesmas, ou muito parecidas. Isso é coisa da antiguidade e ainda acontece em algumas tribos dessa atualidade também. E, assim, uma coisa assim, que nós sabemos que o ciclo feminino e o ciclo da Lua, ambos têm duração de 28 dias cada, com 4 fases cada uma também, e com 7 dias em cada fase, trazendo tanto para a mulher quanto para o ciclo da Lua energias muito semelhantes de crescimento, auge, declínio, morte e renascimento. E também a movimentação hormonal do corpo da mulher obedece muito a essas fases da Lua. Ela também tem um ritmo muito parecido com os das fases da Lua. Então, a Lua crescente, ela representa o crescimento dos hormônios reprodutivos no corpo da mulher, nesse período. A Lua cheia já é quando os hormônios estão no ápice, e o que ocorre, então, a ovulação. A lua minguante já representa o decréscimo dos hormônios femininos ligados à reprodução. E, quando está no final da lua minguante, já na força da lua nova, os hormônios estão bem escassos, e aí o que propicia a ocorrência da menstruação. Então, com tudo isso, nós não temos como negar essa influência poderosa, né, que existe da Lua sobre nós. Na verdade, a Lua é nosso espelho. Ela é a nossa mãe, a regente do nosso ciclo menstrual. Isso aí é uma realidade que a natureza mostra. E eu quero trazer aqui para vocês, mexer um pouco com a nossa memória, né? Trazer uma história assim, ancestral da mulher, para que a gente possa sentir um pouco isso dentro de nós, né? Trazer um pouco essas lembranças que estão lá escondidas dentro de nós, que todos nós temos isso. Assim, antes da edificação das primeiras cidades, na pré-história, nas comunidades, das sociedades da pré-história europeia, de acordo com a arqueologia, com suas escavações e seus achados, né, as estatuetas que eles encontram, a gente vê que a mulher ela era muito respeitada e até mesmo reverenciada pelos seus dons de gerar, né, seus dons de fertilidade e de alimentar a sua cria com um alimento que vinha de seu próprio corpo. E nessa época, as pessoas cultuavam
o Sol, a natureza, a Lua, a Terra. Essas duas, a Terra e a Lua, eram chamadas de mãe, exatamente por esses dons de fertilidade, doação, nutrição, essa condição de gerar vidas, né? Então, a mulher, sendo o princípio feminino da natureza, ela era considerada como se fosse assim, um espelho da natureza, uma representante da natureza. E isso fazia com que essa mulher fosse muito honrada nessa época. Ela também tinha responsabilidades especiais nas comunidades que elas viviam. As mulheres tinham cargos assim, vamos dizer assim, de altíssimo nível, né? Elas que eram responsáveis pela organizar os festivais de entrada das estações, elas que eram bastante responsáveis pelo plantio, pela colheita, pelo armazenamento dos alimentos, sempre em conexão com as fases da Lua, com as forças universais, com o movimento dos planetas. Então, elas trabalhavam movimentos muito esotéricos, né, nessa época de observação da natureza. Elas também que eram aquelas que realizavam os ritos de passagem das pessoas, né? E eram as curandeiras, as parteiras, as enfermeiras, tudo elas cumpriam essas funções com muita beleza, dignidade. E, assim, também nessa época, o ciclo menstrual da mulher e o ciclo da lua tinham uma perfeita sincronia. As mulheres viviam essa sincronia de uma forma muito bonita, elas sabiam quando se expandir na lua crescente, celebrar e agradecer na lua cheia, se recolher, pausar na lua minguante e se renovar na lua nova. Nessa época, essa sociedade era cíclica, né? Essa sociedade que vive em função das energias cíclicas da natureza, onde tudo funciona de acordo com essa coisa da gente ouvir o nosso corpo, ouvir a voz da natureza, observar, e a sociedade toda funcionava nesse sentido. E as mulheres, a saúde das mulheres vibrava muito positivamente nessa época. A vida era bem mais harmônica do que depois desse movimento que veio acontecendo com o tempo, nessa entrada da sociedade linear, que veio aos poucos tomando conta, uma sociedade que busca resultados imediatos, produtividade, uma sociedade de linha reta, que ela não tem muito essa maleabilidade, essa flexibilidade de vamos ter um momento para pausa, vamos ouvir o que nosso corpo está dizendo. E assim, a mulher, por ser um ser cíclico por natureza, ela sentiu muito essa mudança. Isso afetou profundamente a mulher. Veio causando alguns desequilíbrios no organismo dela, nas áreas assim físicas, inclusive hormonais, e também emocionais, psicológicas, porque isso mexeu muito com ela. Ela foi levada a um movimento que não faz parte da natureza dela. Mas as coisas aconteceram de uma forma assim que, como sempre, né, as coisas acontecem, a hora que vê, já toma conta da sociedade, as mulheres já estavam confusas com isso. E isso gerou muitos problemas de saúde nas mulheres, assim, como, por exemplo, cólicas menstruais, que esse tanto de cólicas que as mulheres sentem hoje em dia, não precisa sentir isso tudo, não. Às vezes a cólica é uma coisinha que a pessoa sente, e esse é o jeito certo do organismo funcionar. Mas não essa coisa dolorosa que as mulheres sofrem, ficam incapacitadas, né? Então, gerou esse problema, ciclos irregulares, menstruações dolorosas, cólicas, né? E diversas
problemas ligados ao feminino, endometriose, miomas, e também na área emocional, né, com assim, ansiedade, depressão e alguns outros desequilíbrios. Dessa forma, a gente percebe assim que há que ser feito um trabalho, né, para que as mulheres possam retornar a esse equilíbrio em seu ser feminino, né? Eu quero aqui contar para vocês uma história, né, que retrata bem isso aí. Eu já contei no primeiro encontro, mas como tem pessoas novas, eu acho interessante, né? Retrata bem o que é possível uma desconexão com a natureza, assim, causar dentro das nossas próprias famílias, em nossas casas, né? Há alguns anos atrás, a minha filha, Priscila, que está presente aí, ela tinha um problema de saúde relacionado aos ovários. O ciclo dela era muito irregular, ela tinha que fazer uso de medicamentos alopáticos, estava refletindo no corpo dela de forma muito desagradável, né? De espinhas. Ela tinha os ovários policísticos e ela não queria mais fazer uso de medicamentos alopáticos, né? Chegou num ponto assim que ela não quer mais isso, não é desse jeito que eu quero viver assim. Então eu, como mãe, fiquei preocupada e pensei, o que eu posso fazer, né? Eu comecei a estudar a natureza, observar os movimentos da natureza e as fases da Lua. E me veio uma intuição de que, se a gente conseguisse fazer um trabalho de regularizar o ciclo dela com o ciclo da Lua, talvez a gente pudesse receber uma cura, né? E assim eu fiz. Nós começamos a fazer esse trabalho, estudando as fases da Lua, o que significaria aquilo no corpo da mulher, e viemos trabalhando isso, e ela recebeu essa cura. O ciclo dela que se regularizou, ela que também estava sem menstruar há muito tempo, com esse trabalho a menstruação dela voltou numa lua nova, e nós ficamos bem felizes, né, de perceber o que a natureza pode fazer por nós. Nessa época, assim, algumas amigas nossas perceberam que a gente estava vivenciando isso e começaram a me procurar, pedindo orientações, assim, de o que eu posso fazer, o que pode ser feito para eu tratar determinado problema feminino. E a gente começou a orientar as mulheres, e vinham muitas mulheres aqui em casa, e elas estavam gostando, né? Temos até depoimentos dessas mulheres que vão ser veiculados na sequência, em algum momento. E então, a minha filha, observando aquilo, chegou para mim e falou: mãe, eu acho que nós vamos ter que escrever um livro para poder chamar, poder chegar em mais mulheres, poder trazer esses conhecimentos para auxiliar mais pessoas. Então, nós sentamos, começamos a escrever um livro juntas, e a Priscila trouxe assim algumas coisas muito importantes para esse trabalho, valiosíssimo, as coisas que ela trouxe para nós, muito valiosas, e ela se tornou coautora do livro, devido à dedicação e carinho que ela teve com esse trabalho, em benefício de querer chegar em várias mulheres. Então, aí dá para a gente ver bem, né, o que nós podemos merecer, né, por buscar essa conexão. A gente vê que hoje em dia muitas mulheres, elas estão numa uma luta contra uma correnteza desse tipo de problemas que nós falamos, ligados ao feminino, e nós acreditamos que muitos desses problemas, não digo todos, mas muitos deles, poderão se resolver quando nós buscarmos novamente, buscarmos essa trajetória de retorno ao lar, ou seja, buscar essa reconexão com a Lua, com o nosso corpo, com as fases da Lua. E eu vejo que, dessa forma, essas mulheres poderão resgatar essa sabedoria ancestral que existe dentro delas
e poderão se sentir mais seguras, retornar ao lugar que elas realmente pertencem, que é um lugar de muito respeito e muita beleza dentro desse universo. Eu sei que nós estamos vivendo aqui nesse planeta, é muito bom também viver com nossas famílias, nossos trabalhos, nossos estudos, tudo isso é importante, faz parte da evolução dessa nossa humanidade, mas nós podemos, né, mesmo nessa correria do dia a dia, buscar uma forma de honrarmos os nossos ciclos sagrados e podermos conseguir momentos para nos dedicar um pouco mais a nós mesmas, olharmos para o céu e descobrirmos essa maneira de nos conectarmos mais com a nossa mãe, Lua. Eu quero falar um pouco assim a respeito agora do tema desse encontro, né? A mulher que escuta o chamado da Mãe Lua, a mulher que ouve a Lua. Felizmente, nós estamos vivendo uma era que está havendo um despertar de consciência. Muitas mulheres, nos meios onde a gente transita, eu, pelo menos, converso muito com as mulheres, eu vejo que está havendo um interesse genuíno dessas mulheres de entender melhor o que significa essa conexão com a Lua. Quando a gente fala da Lua, a maioria das mulheres se interessa por isso. Está acontecendo esse despertar. E, para mim, é uma coisa muito bonita de ver que a Lua Mãe está chamando e está havendo um respaldo interior, as mulheres estão ouvindo, as mulheres estão elevando seus olhos para o céu, buscando essa reconexão, esse colo de acolhimento, de cura. E eu vejo isso como um momento importante para nós aqui também, na história da humanidade. Se você é uma dessas mulheres que sente esse chamado da Lua, então esse livro aqui é para você. A Lua e eu, reconexão é cura. Esse livro, ele vai te você vai ser iniciada nos mistérios da Lua. Vai passar por um portal, esse portal aqui, ó, onde você vai receber uma reprogramação consciente para regular o seu ciclo menstrual com o ciclo da Lua. Nós vamos enviar comandos ao nosso cérebro para que ele trabalhe a nosso favor, a favor dessa reconexão. São movimentos simples, né? Desconcertantemente simples, mas é tudo que nós precisamos para o momento, eu acredito. Já é uma forma de a gente começar. É de uma simplicidade grande, mas eu acredito de grande eficiência. Então, esse livro também, ele é direcionado para mulheres de todas as fases da mulher, né? Mulheres cíclicas, gestantes, menopáusicas, mulheres que não têm útero, todas têm uma reprogramação especial para cada uma. Porque cada mulher deve trabalhar de uma forma com as fases da Lua para que ela possa receber seus benefícios. As mulheres cíclicas que menstruam, elas vão adquirir mais equilíbrio hormonal no seu organismo, e isso pode refletir em toda a sua vida. As mulheres gestantes podem fazer movimentos que tragam uma gestação mais saudável, um parto mais tranquilo e um período de amamentação também bom, porque você trabalhando esses movimentos com a Lua, crescente, cheia, minguante e nova, fazendo todo esse trabalho, você está trabalhando com os hormônios também, e todas essas fases da mulher gestante que se relacionam
a fertilidade, tudo isso a Lua rege. E também a mulher menopáusica, ela vai poder, e que não tem útero também, elas vão poder fazer seus movimentos de acordo com as fases da Lua, no sentido de adquirir mais sabedoria, mais equilíbrio hormonal para a sua faixa etária e também ter umas emoções mais equilibradas. Então, nós temos, na segunda parte do nosso livro, essas reprogramações para cada fase da mulher. Esse livro também, ele, na sua primeira parte, ele aborda diversos temas de interesse da mulher, né, como a energia do útero, a energia da menstruação, ritos de passagem para todas as fases da mulher, de acordo com as energias da Lua, porque cada rito, de cada faixa que uma mulher está vivendo, são ritos que é interessante que sejam feitos em determinadas luas. Então, todo esse livro é movimentado ao redor da Lua, né, são ritos interessantes, o rito que uma mãe pode fazer com sua filha na menarca, as mulheres menopáusicas podem fazer seu rito, as mulheres que menstruaram e não sabiam que existia um rito, podem fazer o seu rito, tem um rito especial para elas, um capítulo explicando isso. Então, e diversos outros temas interessantes que eu acho que vocês vão gostar. Esse dia especial aqui para nós, que trabalhamos durante 15 anos, por quê? Esse livro não foi feito com pressa. Nós começamos fazendo, se desenvolvendo bem, paramos em alguns momentos para realizar algumas outras coisas importantes, mas sempre trabalhando nesse livro. E agora, com 15 anos de estudo, aqui está nosso livro. Para esse momento que você vai receber essa reconexão consciente para trabalhar o seu ciclo em sintonia com a Lua, nós temos aqui a mandala da reconexão. Ela explica com muita clareza os procedimentos que você deve fazer. Se você for viajar, você pode levar a sua mandala aqui com os procedimentos. Essa aqui para você colar na parede do seu quarto. E o livro também vem explicando detalhes, todo o estudo sobre essa mandala que nós demoramos esses anos para realizar, porque tanto eu quanto a minha filha, nós somos muito exigentes, nós não gostamos de oferecer coisas assim, mais ou menos, para as pessoas. Então, a gente é muito dedicado, assim, gostamos de fazer as coisas bem feitas, né? A gente até brinca, falar, nós tínhamos que nos encontrar mesmo nessa vida para fazer esse trabalho, porque duas assim que só gosta de entregar a hora que a coisa tá boa. Então, estamos aqui hoje. Desejo que vocês possam ter esse querer, né, de conhecer esse nosso livro, e será uma honra, né, ter vocês aqui conosco nessa caminhada, nesse barco que eu costumo dizer, um navio seguro, que nós estamos querendo trazer aqui. Então, é isso. Continue aí, pessoal, porque vamos sortear 3 livros na conclusão do encontro, com a minha assinatura, meu autógrafo, e também, então, nesse momento eu quero pedir aqui para a gente fechar os olhos, fazer uma pequena meditação aqui, colocar os pés no chão. Eu digo assim, que tudo que tocou seu coração no dia de hoje, você possa guardar com carinho, que o excesso se dissolva, que a semente permaneça. A lua se guarda, depois retorna brilhante, esplendorosa, e nós confiamos em todo esse processo. É isso. Natália, se você quiser dar continuidade aí, alguma coisa? Teve gente que falou que ia conhecer a Priscila, não sei se ela está Priscila, aparece aí, Pri. aí também, né? Cadê a Pri? Vamos ver se ela... Então, tá aparecendo? Tá. Pode pedir aí para ela falar uma palavra para a gente, Natália?
Sim, claro, isso eu acho uma alegria as pessoas poderem conhecer também, né? A qual Oi, autora. pessoal. Boa noite. Estou feliz de estar aqui com vocês, né? Esse é um momento, assim, de realização, porque tem sido uma longa jornada, né? Desde do que aconteceu, né? Na situação de saúde que eu tive, que minha mãe contou, até esse momento em que a gente está podendo... tudo que a gente veio ao longo desse tempo estudando e as coisas também vieram, né? Aparecendo para a gente à medida que a gente estudava mais o assunto. E está sendo bem gratificante agora poder estar transmitindo isso também, né, para mais pessoas. Então, eu sinto que nada que aquilo que aconteceu comigo, que na época não foi muito fácil, mas eu sinto que, que teve um propósito. Então, isso para mim, assim, traz um sentimento de gratidão mesmo. Mudou muito, né, a forma que eu vejo, até a questão, assim, pelos problemas que eu tive, hoje em dia, como eu vejo essa questão do ciclo, da menstruação, mudou muito minha forma de ver, e um pouco que eu consigo passar isso para as pessoas, eu me sinto, assim, muito bem. Então, é isso, eu estou nessa jornada aí com minha mãe todo esse tempo, né, para realizar isso, e espero que possa ser útil, né, assim como também tem sido até hoje, né, para mim, eu espero também que possa ser útil, possa trazer benefícios, né, para as pessoas, esse é o principal. É isso. Grata, Pri, por compartilhar, né? Com certeza, acho que, como diz, né, nada é por acaso, né? Às vezes tudo acontece, tem um porquê, às vezes no momento a gente não entende tanto, mas ao longo do tempo a gente começa a entender, né? Você passou pelo seu processo e pode estar compartilhando, né? Você, sua mãe, a Terezinha, esse conhecimento com outras mulheres para poder auxiliar, né? Acho que esse é o objetivo, né? Resgatar essa reconexão de nós mulheres com a Lua, né? Que é tão importante e que foi perdido, na verdade, era algo que a gente já tinha, né? E como resgatar isso no momento atual. Então, muito bom aí. É uma alegria mesmo ver esse momento acontecendo, né? E poder chegar esse livro nas mãos, né, de diversas mulheres. E a gente vai abrir um tempinho também, tá, para algumas perguntas. Nesse momento eu vou falar um pouquinho para vocês, né, quem ficar até o final, igual a gente está falando, a gente vai estar sorteando 3 exemplares, então fiquem até o final para ver se vocês são uma das sortudas que será aí contemplada, né, com esse livro que está maravilhoso. E então, como que está sendo hoje, a gente já está abrindo, né, para as vendas, eu vou compartilhar rapidamente a tela com vocês para falar um pouquinho do produto, esse livro, né, igual a Terezinha falou, que está lindo, realmente, né, a capa convidando, né, para esse despertar da lua, essa reconexão com diversos, assim, imagens maravilhosas, é um livro, assim, colorido, né, então ele tem muitas, muitas imagens muito lindas dentro do livro, olha aqui cada perfeição, de cada imagem que tem aqui no livro, então tá um livro muito lindo, muito dedicado, realmente as duas são, assim, muito exigentes para poder entregar o seu melhor. Isso é bom, né? Esse objetivo de querer entregar o melhor delas para a gente. Então, vou compartilhar a tela com vocês, falar um pouquinho, e a gente vai compartilhar aí para vocês o link, quem já tiver interesse de adquirir, até porque as 300 primeiras mulheres vão receber o livro autografado, então é uma oportunidade, né, de estar recebendo o livro autografado aí pela escritora. Então, lá no nosso site, para quem entrar, vocês vão ver algumas fotos, né, como vocês veem, está lindo mesmo o livro, as ilustrações, né, um livro colorido. Então, ele está bem, assim, feito com muito carinho mesmo. A gente vê, assim, cada folha uma dedicação mesmo por esse trabalho que elas estão fazendo e que está se concretizando, né, nesse momento. A gente está nesse momento, então, da pré-venda, né, então a gente fala que a gente está no primeiro lote da pré-venda. Como que funciona a pré-venda, né? A gente está aí com um desconto de 15% para quem comprar no cartão de crédito, ainda pode parcelar em 3 vezes sem juros. Então, de R$ 102 vai sair por R$ 86,70 no cartão de crédito, e no Pix ainda tem um pouquinho mais de desconto. O livro, ele vai estar sendo enviado, né? Então, como a gente fala que é uma pré-venda, a gente primeiro faz a pré-venda e depois a gente manda justamente imprimir os livros. Então, os livros vão estar sendo enviados no dia
15, 16 de abril, para vocês. Então, é importante lembrar dessa data. Quem comprar primeiro, a gente vai estar enviando primeiro também, né? Então, vai ser por ordem de compra. Aqui vem falando um pouquinho, né, informações de quem gosta de saber um pouquinho a quantidade de páginas. Esse livro tem 364 páginas. Fala um pouquinho da folha que é utilizada. A Terezinha falou também dessa mandala que vai junto, né, justamente ensinando como fazer essa reconexão. E aqui fala um pouquinho a respeito do que eu falei do envio, né, como que vai estar ocorrendo esse envio para vocês. Quem tiver interesse em saber um pouquinho, poxa, mas o que vem, o que tem lá, né, no livro, é que vocês vão ter todos os temas listados a respeito do que vem no livro. Aqui falando para vocês conhecerem um pouquinho da Terezinha, né, a gente está tendo a oportunidade de conhecer ela nessa live, da Priscila também. Então, vocês vão poder ver também, igual ela falou, contempla todas as mulheres, né, tanto as cíclicas, as gestantes e as que estão na menopausa, porque, afinal, fazemos parte desse ciclo maior, né? Todas nós fazemos parte desse ciclo da Lua. Então, neste momento que a gente está realmente na pré-venda, que é o primeiro lote, a gente tem, igual eu falei, estamos exclusivo do primeiro lote, que é justamente esses 20% no Pix. Então, quem comprar vai ter 20% de desconto no Pix. Quem quiser comprar pelo cartão tem 15% de desconto, tá? Então, sai R$ 86,70, já no Pix já sai por R$ 81,60. E a gente também, as 300 primeiras, vão receber esse autógrafo, né? Vai ser o livro autografado pela escritora. A gente vai ter também um webinar exclusivo com elas. Então, depois de vocês receberem o livro, a gente vai estar mandando no dia 16 de abril, em maio, a gente vai fazer um encontro, né, online com elas. Vocês já vão estar com o livro em mãos, justamente para a gente poder estar aprofundando um pouquinho mais em alguns temas que tem, os temas bem especiais que tem dentro desse livro. E, além disso, né, a gente vai estar também enviando um e-book de óleos essenciais feito pela autora, né, que é a Priscila Salomão, falando de diversos óleos essenciais, os benefícios, qual óleo essencial usar e quando. Então, está um e-book muito completo, que a gente também vai estar enviando ao final desse mês de março para vocês que adquirirem. Então, esses descontos, essa forma que está sendo feita, é exclusiva agora do primeiro lote. Acho que talvez já tenham mandado aí para vocês o link, para quem quiser já adquirir. A gente tem também um vídeo falando um pouquinho, a Terezinha explicando um pouquinho a respeito do livro. Então, para quem quiser assistir também lá no site, vai ser uma alegria vocês poderem estar, nesse momento, adquirindo, aproveitando, porque, igual elas falaram, são 15 anos dedicados para poder chegar nesse livro. Então, tem muitas informações, muito conteúdo preciosos para o nosso dia a dia, né, que pode nos auxiliar, às vezes, até receber uma cura mesmo, essa reconexão, a gente poder estar recebendo também cura, né, igual ela fala no livro, né, a Lu e eu, reconexão é cura, né, esse resgate de nós mulheres junto com esse livro dá essa oportunidade de resgatar, como que a gente pode fazer esse resgate, né, de observar mais a Lua e perceber o impacto da Lua na nossa vida. Então, aproveite, porque as 300 primeiras vão receber o autógrafo, e também aproveite esse desconto que a gente tem no primeiro lote, tá? E a gente vai abrir também para vocês, eu acho que parar aqui de compartilhar. Já foi mandado o link para vocês, então aproveite essa oportunidade. Eu vou mandar, a gente vai mandar lá no WhatsApp também, tá? O link, para vocês poderem estar adquirindo o livro. Eu vou abrir agora um pouquinho também para perguntas, né? Teve algumas perguntas já que foram feitas, né? Ali quando você estava falando. Eu vou ver se eu consigo encontrar aqui. Mas uma das perguntas que teve foi qual a lua ligado à fertilidade. Se você puder falar um pouquinho. Quem quiser também ir levantando a mão para facilitar, e eu coloco por ordem aí, vocês abrem o microfone, eu vou liberando aos pouquinhos, tá? Certo. A lua ligada à fertilidade é a lua cheia. A lua cheia representa o arquétipo da mãe, dessa fertilidade, doação, nutrição, tudo isso a gente sente, né? Quando a lua está no céu derramando aquela luz sobre a humanidade, exatamente como uma mãe
faz com seus filhos, né? Esse amor incondicional. E nesse movimento do ciclo menstrual, a lua cheia é a lua da ovulação. Os hormônios crescem na lua crescente e os hormônios estão no seu ápice na lua cheia, que é quando ocorre a ovulação. Por isso, né, ocorre exatamente porque é a lua da fertilidade. Então, essa é a lua boa de viver esse momento pleno, expansivo, que é todo ligado a essa fertilidade. Vou intercalar com a pessoa que levantou a mão, depois eu faço você aqui outra pergunta. Depois a Priscila mesmo. Foi você, Priscila, perguntou da fertilidade, né? Você quer falar alguma coisa? Isso, só agradecer mesmo a Terezinha e a Priscila, porque eu sou xará da Priscila, e foi muito inspirador, assim, escutar a história de vocês. E eu estou começando a me interessar por essa parte de estudar o feminino, né? Eu tive um feedback, assim, de algumas pessoas próximas de mim, que eu sempre fui muito masculina, né? E que me faltava vir à tona. Então, por isso que eu estou nesse curso, por isso que eu comprei a agenda, fiquei muito interessada no livro, e coincidentemente, quando eu me permiti, né, deixar o meu lado feminino, enfim, florescer, me veio a vontade da maternidade, né? Então, até ano passado, eu nem pensava em ser mãe, para vocês terem uma ideia. E aí, nessa virada de ano, agora isso me veio, assim, com uma força muito grande. E aí eu falei, bom, para eu me preparar para a maternidade, minimamente eu preciso aprender a ser feminina, né? Então, obrigada por compartilhar tudo que vocês compartilharam. Legal, Priscila. Graças a você por compartilhar, né? É tão interessante, né, quando a gente busca essa reconexão, tantas coisas começam a brotar que a gente nem imaginava às vezes, né? Então é muito bonito, assim, ver você compartilhar e ver que tá aí surgindo coisas novas e coisas boas, né? Que seja um momento aí de renovação para você. E com certeza esse livro, eu acho que vem trazer ainda mais essa força, né, de como, né, eu acho que o legal do livro é isso, que ele traz muitos ensinamentos práticos, né, de como fazer isso, quer dizer, a gente fica pensando, mas onde que eu começo? A Terezinha até compartilhou uma vez, falando assim, às vezes o básico, né, de saber em que lua nós estamos, né, então, realmente, olhar para o céu e começar aí pelo básico, a gente saber um pouquinho, né, em que lua nós estamos. Mas grata aí por ter compartilhado. E, Natália, só uma palavra para ela, porque essa coisa, enquanto a gente não entende quem é a mulher, o que ela representa, como eu trouxe aqui, né, o histórico nosso que foi perdido no decorrer das eras, a gente tem essa tendência mesmo a não valorizar tanto o nosso feminino. Mas a hora que a gente sente essa força, esse poder que existe na mulher de fertilidade, de doação, a gente começa a querer se interessar bastante em resgatar isso. É porque nós estamos precisando resgatar nossa memória de quem nós somos. É verdade, conectar de volta com a gente mesmo, né? Faz muito sentido. Teve mais duas pessoas que levantaram a mão. Aí a próxima é a Josenita, né? Pode falar, Josenita. Primeiramente, eu quero, né, desejar boa noite a todas, né, em especial a Terezinha e a Priscila, e dizer que, poxa, como essa agenda natureza feminina, né, assim, me modificou e me conectou de fato com o meu feminino. Eu já venho de algum tempo estudando, né, sobre o sagrado feminino, esse movimento em relação à questão da lua, e só que me faltava um material que pudesse de fato me conectar. E aí, no final do ano passado, uma amiga disse que adquiriu e me deu as referências. E aí eu adquiri também. E houve uma transformação, porque através, eu estou até aqui com, né, com o planner, com o ciclo no lar e a agenda, nossa, me transformou. Por quê? Porque é como se eu pudesse, é como se fosse, não, eu agora posso, de fato, expressar no material que tem
todo vamos dizer assim, todo o cuidado, toda a delicadeza, toda a formação mesmo, assim, expressa de fato a nossa natureza. Eu sinto em todos os detalhes com que esse material foi feito, o carinho, a dedicação, o acolhimento para que fosse feito esse trabalho de fato conosco, né, mulheres, para que descobrisse essa nossa essência. E aí, quando eu participei pela primeira vez, né, no primeiro encontro com a Terezinha, eu fiquei assim encantada. Encantada por você, Terezinha, pela sua simplicidade, pela sua serenidade. Assim, eu me espelhei em você, porque hoje eu sou uma mulher com também, né, na mesma, talvez, faixa etária que você, eu estou com 55 anos, e eu fiquei, assim, tão realizada, tão feliz de perceber você, o cuidado, o carinho, o acolhimento e a forma como você entregou de alma e de coração esse seu conhecimento para o mundo, né? Para nós mulheres, eu sou eternamente agradecida a você, apesar de não ter o contato pessoal, mas só em a sua essência, aquilo que você vibra do carinho, do acolhimento, do cuidado que você fez esse livro, nossa, é assim transformador, mágico, e eu quero que você sinta o meu carinho, o meu abraço, a minha gratidão por esse trabalho junto à sua filha, porque essa cura não foi só da Priscila, sua filha, e esse livro, com certeza, vai trazer muita cura para outras mulheres. E eu agradeço de coração a Sete Pétalas por estar nesse movimento junto com vocês. Muita gratidão a todas, com todo o meu carinho, com todo o meu amor. Gratidão do coração, que a Mãe Lua possa nos abraçar, nos dar sempre muita saúde, muita paz, muita serenidade e prosperidade. Gratidão a todas vocês. Muito grata a você, querida, por essas palavras tão acolhedoras. Eu senti o seu abraço, tá? Ah, que bom. Sinta o meu também. E estamos juntas aí Gratidão. nessa caminhada de autoconhecimento. Fique por perto aqui com a gente, que você também tem uma Sim, energia muito boa. sim, eu também sinto isso de você, minha querida, e de todas. Um forte abraço. Estou Com Deus. aqui. Vamos continuando. Grata pelo compartilhar, né? Eu acho que é isso. Esse momento, assim, de a gente estar junto, compartilhando e tanto carinho, né, que a gente vê, você falou, são muitas mãos de muitas mulheres, né, às vezes na natureza feminina, e aí no livro a gente vê aí essa oportunidade de elas estarem compartilhando o conhecimento delas com a gente, né. Isso é muito rico, né, a pessoa parar para poder dedicar um tempo da sua vida a querer compartilhar um conteúdo tão precioso com outras mulheres também. Isso é muito bom. Teve uma pergunta, eu sei que tem mãos levantadas, mas eu vou pegar uma aqui que foi no chat. Teve a Ayla que perguntou qual a relação com a mulher na fase da menopausa. Eu já estava perguntando justamente da Lua, e você falou, né, que a gente continua tendo essa ligação. Se você puder falar só um pouquinho, Tê. A Lua, na verdade, ela é mãe de todos, né? Inclusive dos homens, das crianças. Ela é nossa mãe, essa que rege todos os movimentos aqui do planeta, né? Os reinos mineral, vegetal, animal. Mas com as mulheres, eu costumo dizer que ela tem um carinho especial, porque eu costumo dizer assim, que ela é uma mulher como nós. Então, ela tem esse cuidado todo especial, especialmente com essas mulheres que estão na menopausa. Porque essas mulheres que já dedicaram tanto tempo da sua vida para um mundo melhor, criação de filhos, orientações, tantos ensinamentos que nos trouxeram até o momento, e que ainda vão trazer muito mais pela sua experiência, sua bagagem adquirida, a Lua, mãe, ela não vai abandonar essas mulheres, não, pelo contrário, ela está bem presente com as mulheres na menopausa. Por isso que esse ritmo lunar que nós oferecemos aqui, essa reprogramação, ela tem todo um movimento específico para essa faixa da mulher, que tem movimentos que vão abrir a sabedoria da mulher de uma forma especial. Mulheres que usam algum tipo de hormônio, que seja através de planta,
ou até mesmo químicos, né, que não é o que a gente mais aconselha, mas eu sei que tem casos que é necessário. E essas mulheres também vão poder abrir uns portais, dependendo da fase da lua, fazer uns procedimentos que fazem esses hormônios entrarem no corpo de forma mais adequada e equilibram a mulher também no sentido emocional. Então, ela vai utilizando as fases da lua de forma bem simples, mas o importante é a constância. Ela faz por 1 mês, 2 meses, 3 meses, e quando vê, alguma coisa importante mudou. Porque a gente tem que ter uma constância, né? As coisas também não faz um dia ali e já quer uma cura. A gente tem que ter constância. Minha filha, quando curou, nós ficamos alguns meses ali trabalhando. Então, as mulheres da menopausa podem saber que essa senhora que está no céu olha para todas nós com muito carinho e também quer ver a nossa felicidade, a nossa paz. É isso que eu posso dizer aqui no momento. Ótimo. Tem agora, eu vou atender uma que levantou a mão, que foi a Cristiane. Cristiane, se quiser falar. Boa noite. Me escutam? Sim, então estamos ouvindo. Terezinha, Priscila, eu acho que a nossa colega aqui já falou muito bem, né, a respeito do sentimento, é o mesmo, eu compartilho da mesma sensação dela, do mesmo sentimento, e quero parabenizar vocês por esses 15 anos de estudo. Tenho certeza que, como a nossa colega bem falou, muitos frutos virão. Eu tenho uma dúvida, por exemplo, assim, ó, hoje nós entramos, cada lua, ela fica 7 dias, né, é um período de 7 dias, né, Terezinha? Sim. Mas a minha dúvida é assim, por exemplo, hoje nós entramos na lua cheia. Em que momento eu considero esses 7 dias? Porque ela está crescendo, fica cheia e começa a diminuir, né? O que são esses 7 dias que eu tenho que entender que eu estou na lua cheia nesses 7 dias? Essa é uma dificuldade que eu tenho, porque se hoje ela entrou na lua cheia, a partir de quando eu considero que ela está na lua cheia? Pergunta muito boa a sua, tá? Inclusive, nós temos um capítulo pequeno ali no livro que explicamos isso exatamente para a mulher fazer a reconexão de uma forma mais consciente, né, do que ela está fazendo. Porque a lua, na verdade, a força dela começa 3 dias antes, tem o ápice dela, e depois, 3 dias depois, aproximadamente. Então, quando nós falamos lua cheia, porque as pessoas acostumaram a olhar no calendário e falar, lua cheia é só esse dia aqui. Não é, 3 dias antes, 3 dias depois. Então, quando nós trazemos esses calendários mais estudados nesse sentido de movimentos lunares, eles abordam por esse ângulo, tá? As fases da Lua, na verdade, são essas 3 dias antes e 3 dias depois. E se você olhar assim, fica certinho, dá tudo 7 dias cada. Que a pessoa perguntou a respeito da atividade física, essa relação das atividades físicas que a gente faz, exercício físico, com a Lua. Se tem momentos que a gente pode colocar mais intensidade, momentos que... Acho que foi nesse sentido, né, que a pessoa perguntou, mas se ela também quiser, né, levantar a mão para poder perguntar, fica à vontade, tá? Posso responder? Pode responder. Sim, existem esses momentos do ciclo que é bem aconselhável, até bem recomendável que a pessoa possa desenvolver mais atividades físicas. Nesse período pré-ovulatório, é um período que a gente fala que é referente à lua crescente, ele é um momento bem propício para atividades físicas, até esportes mais radicais, porque a lua crescente, ela convida esse dinamismo, né, da gente poder realizar coisas e o corpo está pedindo ali mais ação, é uma coisa que faz bem. Então, a pessoa, nesse período pré-ovulatório, é legal de fazer, muito legal de fazer isso, mas mesmo que ela não esteja no período pré-ovulatório, mas que ela não esteja menstruando, ela pode aproveitar a lua crescente também para desenvolver isso aí, mais atividade física, porque essa lua propicia saúde, né, quando a gente se dedica a isso.
Agora, se ela estiver menstruando na lua crescente, melhor aguardar, né? Porque a lua minguante, a menstruação já é um período de um pouco mais resguardo, né? Para recompor a energia da pessoa. A pessoa até falou que foi lá no site, viu, né, a descrição, que lá tem a descrição de cada item, né, do índice, né, do livro, então, a pessoa saber o conteúdo que vem, é um conteúdo muito rico, né, e a pessoa achou bem legal de poder ver lá todo o conteúdo que vem. E ela falou que tem uma parte que fala sobre o poder da oração. Ela perguntou assim, tem a oração específica para o útero? Olha, a oração, existem muitas meditações muito bonitas, interessantes, que podem ser feitas, né, para o útero. Eu gosto muito daquela escritora Miranda Gray, né? Ela tem a bênção do útero, que é uma bênção que foi oficializada no mundo inteiro, tem o dia da bênção do útero, que para mim, a bênção é uma oração. Agora, eu sou uma pessoa que eu crio minhas orações, eu gosto de criar. Eu utilizo essas que são prontas também, mas eu gosto muito de criar de acordo com o meu momento, o que eu estou precisando, né? Fazer essas bênçãos e seguir esse movimento que nos traz para o interior, de acordo com as nossas necessidades também, né? Cada pessoa está precisando de uma determinada coisa naquele momento, uma limpeza uterina para poder se sentir mais confortável com algumas coisas, né? Então, a oração tem um poder. E essas bênçãos, essas meditações que existem em muitos lugares são muito boas também. No livro a gente oferece uma oração, uma meditação do útero, da árvore da mulher. Quando a gente se dedica a isso. Agora, se ela estiver menstruando na lua crescente, melhor aguardar, né? Porque a lua minguante, a menstruação já é um período de um pouco mais resguardo, né? Para recompor a energia da pessoa. Pessoal que agradeceu, viu? A gente nem imagina, né? Que às vezes o pão influencia, né? Para uma simples atividade física, a gente observar que a lua tem uma influência e a fase também, se a mulher, né, menstrua, está na fase cíclica, tem uma influência também, né? Então, é importante observar isso até para ter, às vezes, um desempenho melhor, né? Não adianta a gente se dedicar em momentos que o corpo está precisando, às vezes, se resguardar, né? Exatamente. Aí você gasta uma energia que você vai precisar dela para o próximo ciclo. Sim. Você utilizar a sua energia num período que é mais resguardo, né? Sim. A gente pode ir equilibrando isso com o mundo moderno, não precisa ser radical, mas, assim, ter um cuidado com a gente, né? Saber ouvir o corpo. Isso também a gente vai explicar no livro, esses movimentos, atividades propícias para cada fase lunar e para cada momento da mulher. Teve uma pessoa até falou que foi lá no site, viu, né, a descrição, que lá tem a descrição de cada item, né, do índice, né, do livro, então, a pessoa saber o conteúdo que vem, é um conteúdo muito rico, né, e a pessoa achou bem legal de poder ver lá todo o conteúdo que vem. E ela falou que tem uma parte que fala sobre o poder da oração. Ela perguntou assim, tem a oração específica para o útero? Olha, a oração, existem muitas meditações muito bonitas, interessantes, que podem ser feitas, né, para o útero. Eu gosto muito daquela escritora Miranda Gray, né? Ela tem a bênção do útero, que é uma bênção que foi oficializada no mundo inteiro, tem o dia da bênção do útero, que para mim, a bênção é uma oração. Agora, eu sou uma pessoa que eu crio minhas orações, eu gosto de criar. Eu utilizo essas que são prontas também, mas eu gosto muito de criar de acordo com o meu momento, o que eu estou precisando, né? Fazer essas bênçãos e seguir esse movimento que nos traz para o interior, de acordo com as nossas necessidades também, né? Cada pessoa está precisando de uma determinada coisa naquele momento, uma limpeza uterina para poder se sentir mais confortável com algumas coisas, né? Então, a oração tem um poder. E essas bênçãos, essas meditações que existem em muitos lugares são muito boas também.
no livro a gente oferece uma oração, uma meditação do útero, da árvore e da mulher. Isso é importante, né? Acho que conforme a gente vem se reconectando também, a gente vai criando essa intimidade, né, com a própria lua. E isso vai, igualzinho você falou, né, a gente vai conseguindo fazer as orações ser mais espontânea também, né? Com que a gente conseguir pedir, né, para essa mãe, essa lua que a gente está precisando, né, no momento também que a gente está precisando. Exatamente. A gente se conecta com a gente mesmo e a gente descobre que a gente sabe mais coisas do que a gente pensa. As orações, elas vêm, coisas que estão guardadas dentro da gente, você vem reunindo aquilo e trazendo para o seu bem-estar. A gente faz essa meditação no livro, que é a árvore e a mulher, né? Que mostra toda a conexão que existe entre o útero, o coração e a consciência mais alta da mulher. Então, tem todo um percurso, né, de meditação que faz a gente buscar esse equilíbrio interno nessas áreas. O sentimento do útero, que simboliza nossa criatividade e nosso potencial de vida, né? E da nossa intuição, terceiro olho, que faz essa ligação entre esses três espaços do nosso ser. É pra vocês verem, gente, o livro tá bem recheado de coisas boas, assim, para a gente poder aprender, né? Teve uma pergunta aqui da Esther, que ela falou assim, como você falaria a respeito desses assuntos com meninas jovens, né, que estão justamente esperando esse momento da menarca? Eu sei que no livro tem, né, um ritual dedicado para esse momento, né? Eu só descobri também que existem esses rituais depois de ter passado, né, pela fase da menarca. E ela perguntou assim, a respeito disso, eu sei que no livro já fala um pouquinho, né? Se puder falar um pouquinho do livro, no sentido, tem também essa parte, né? Rituais de passagem. Tem o ritual da menarca, né? Que a mãe ou uma tia, uma amiga mais velha, assim, pode acompanhar a jovem quando ela entra nesse momento, né? Esse mundo da mulher adulta. Então, nós apresentamos ali todo um ritual bem completo, né? Claro que dentro da nossa cultura, a pessoa também tem que sentir que está de acordo com o que ela deseja passar para sua filha, mas a gente oferece um tipo de rito bem estudado, né? Que a mãe possa acompanhar a filha para que ela possa entrar nesse novo universo com mais clareza, com mais consciência no momento que ela está entrando, né? Então, a gente faz um ritual ali bem lúdico, bem bonito, que as mães possam acompanhar suas filhas, porque isso é muito importante. Esse é um dos ritos de passagem mais importantes da mulher, que precisa ser bem considerado, né? As pessoas que passam batido, assim, depois dá aquelas famosas crises da adolescência, aquelas coisas que as pessoas não entendem bem por quê, né? Talvez porque não tenha sido bem preparada para entrar naquele novo momento. E essas pessoas jovens ou mesmo adultas, né, que ainda menstruam, mas não tiveram acesso a esse tipo de informação quando menstruaram pela primeira vez, nós oferecemos também um ritual que ela pode fazer com presença de amigas, ou da mãe, ou até individualmente, se ela preferir, para ela também voltar, resgatar essa conexão com sua mãe ainda em tempo. Mais uma pergunta, né? Igual eu falei aqui, teve da Flávia. Ela perguntou assim: acreditamos que ao longo desse caminho todos nós podemos resgatar nossa essência cíclica, caminhando lado a lado com os movimentos da Lua. No nosso tempo, no nosso ritmo, na nossa jornada. Para as mulheres do climatério, o livro traz algo para elas se preparar e atravessar o momento da melhor maneira, assim, naturalmente? Sim. Nesse momento que nós falamos da menopausa, principalmente o ritual da menopausa, a mulher já vem se preparando algum tempo antes, quando ela percebe que a sua menstruação já está ficando falha, está vindo irregular,
a quantidade, tem hora que vem muito, tem hora que vem pouco, ela começa a perceber esses movimentos, ela já pode começar o pré-ritual dela. Então, isso é bem explicado também no livro, né? Ela já pode vir se preparando, porque aí ela vai chegar naquele momento do seu rito de menopausa mais preparada mesmo, mais tranquila, e entendendo onde que ela está entrando. Então, tem isso no livro também, tá? A gente traz ali essa pré. Essa mudança que a gente fala da sociedade cíclica para a sociedade linear, a gente fala assim muito superficialmente, né? Mas ela foi uma coisa muito forte na história do feminino, e assim nós não tivemos como não trazer uma realidade também que não foi muito fácil para as mulheres, né? O que aconteceu no decorrer de todo esse movimento até que a sociedade se tornasse linear. Então, tem isso também, né? Para quem gosta de história, de entender um pouco as origens das coisas, a gente traz isso, apesar de ser uma história um pouco forte, mas ela também está retratada aí no livro também, só para as pessoas saberem. Dizer assim, que lembrar vocês, né, porque esse primeiro lote ele tem um tempo limitado também, vai até agora dia 16/3, ou até atingirmos a quantidade, né, desse primeiro lote. Então, aproveitem essa oportunidade de comprar esse livro, que está maravilhoso, né, a gente pôde ver alguns compartilhamentos da Terezinha, do conhecimento dela, e também da Priscila Salomão. Então, com certeza, é um livro, assim, muito rico e feito com muita dedicação, né? E profundidade. Ela falou, né? Eu acho que é bom quando a gente também tem um conteúdo que a gente pode confiar, né? E elas estudaram para ser um conteúdo, assim, que a gente pode realmente confiar e fazer um bom fruto para nosso dia a dia. Mais uma vez, agradecer, viu, por esse momento, pelo seu compartilhar. Muito grata mesmo. E é isso, divulguem para as amigas também, né? Muitas vezes não tiveram a oportunidade de estar aqui hoje, mas compartilhem esse momento com outros, né? Falando da importância desse livro. O bem pode trazer não só a nós que estamos aqui, mas a outras mulheres também, né? Que a gente possa compartilhar o que é bom. Grata, viu, Tê, mais uma vez. Grata mais uma vez por esse nosso encontro aqui nessa vida, podemos trabalhar com o feminino.